Oi, aqui é o Bruno Giuliani da Abra Coaching e eu tô aqui do meu lado com a Cristiana, né? E a Cristiana, ela é uma coach, ela tem trabalhado como coach há 2 meses, né? Sim. Exatamente 2 meses que você entrou e começou a fazer um curso de coaching. E a Cristiana veio me visitar hoje aqui no escritório e eu não pude resistir a deixar de gravar uma entrevista aqui para você que vai ajudar tanto você que é um coach recém-formado ou um coach que é formado há mais tempo e está com dificuldade de se sentir seguro para atender clientes, ela tem uma técnica excelente para isso, porque ela começou atendendo 2 clientes já na primeira semana, já está com 8 clientes em 8 semanas que você tem feito o curso. Nem acabou o curso ainda, né? Não. E é, ela também é uma terapeuta holística, né? Então, se você quer saber como que você acrescenta uma prática a mais, um serviço, empacota, de certa forma, a sua prática como terapeuta, junto com o processo de coaching, ela fez um negócio bem legal também para isso, de forma que você pode se aproveitar muito do conhecimento aqui da Cristiana e eu, pô, adorei essa visita que ela veio fazer aqui para mim em Niterói e estou aproveitando então para gravar essa entrevista aqui para você. Pô, obrigado mesmo, Cristiana, por vir Eu que aqui. agradeço a presença e a oportunidade, Bruno. Então, Cristiana, me conta um pouco mais aí, conta para a turma que está assistindo a gente, o que que exatamente você faz, não só como coach, mas como é que era a sua vida, o seu trabalho e o que que te levou a fazer uma formação em coach? Bom, inicialmente eu não era coaching nem terapeuta holística, né? A minha formação profissional durante muitos anos, foram 17 anos de carreira como advogada de multinacional, mundo corporativo, todo aquele movimento frenético de grandes empresas, né? Contratos, muitas viagens, coisas desse tipo. Até que chegou um determinado momento que eu percebi que essa não era a minha real vocação de interior, né, o meu real propósito. E durante um determinado tempo, apesar de ter sido um momento difícil, eu fiz um processo de mudança e não foi naquela época com o coaching, na verdade eu acabei fazendo um auto-coaching, né, eu trabalhei em mim mesma, sem conhecer as técnicas do coaching, mas com alguma intuição para isso, e eu consegui fazer essa transição de carreira e hoje eu sou terapeuta há 3 anos. Durante o meu trabalho esses 3 anos como terapeuta, eu uso diversas técnicas que eu fui aprendendo ao longo de muitos anos, inclusive concomitante ao meu trabalho como advogada na empresa em que eu trabalhava, e hoje eu aplico de acordo com a necessidade do meu cliente, né, do meu paciente, o que ele precisa e as técnicas que eu vou adaptando. Então eu sou uma terapeuta que não sou xiita e fechada a uma única técnica, uma única linha de tratamento. Eu identifico normalmente qual é a melhor opção para a pessoa que me procura, porque a minha finalidade não é usar a técnica A, B ou C, é resolver o problema de quem me procura e dar satisfação e qualidade de vida a essa pessoa. Excelente. Mas quais são essas linhas, as Eu principais que você trabalho, meu segue? carro-chefe como terapeuta, né, antes de conhecer o coaching e de implementar o coaching dentro das minhas técnicas e passar a trabalhar como tendo a plataforma do coaching dentro do meu direcionamento terapêutico, eu tenho o Reiki, eu sou mestre de Reiki, dou cursos, seminários, palestras e trabalho com medicina chinesa, onde eu atuo com algumas áreas do nicho de medicina chinesa, que são carro-chefe acupuntura, sou acupunturista, trabalho um pouco com fitoterapia chinesa, trabalho com alguns exercícios energéticos, que são Qigong, né? São exercícios que mobilizam a energia, né, dos Uhum. canais energéticos. Trabalho com alinhamento energético também. Nossa, tem muita coisa. Com a auriculoterapia, que é uma terapia que você utiliza o pavilhão auricular, né, como sendo como se fosse um microsistema do teu corpo, onde você pode atingir órgãos, Nossa, funções, eu conheço, já tive alunos várias que coisas. vieram e tem tudo isso, às vezes bem parecidos com você, né? Tem como se fosse um pacote completo, Pacotão, bastante a coisa. Outros são mais especialistas só na auriculoterapia, ou na reflexologia, ou na acupuntura. Mas que legal você ter assim, esse arsenal inteiro ferramentas. de ferramentas, ou né, de técnicas, ou de terapias diferentes
que podem, então, conforme a necessidade do seu cliente, você saber qual que vai ser a mais proveitosa para ele, né? E o coaching, onde que ele veio se encaixar nessa história toda? O coaching foi uma linda história de acaso do universo, né, que foi colocado nas minhas mãos muito recentemente, né, como o Bruno está dizendo aí, vocês que estão nos ouvindo. Eu ainda não completei a minha formação, mas não me considero menos coaching por isso. Perfeito. E o coaching apareceu no momento profissional como terapeuta em que eu buscava alguma outra forma de utilizar um pouco mais de desenvolvimento pessoal dentro da terapia holística. Não só tratar propriamente de uma doença, de uma dor no joelho, ou de uma ansiedade crônica, ou de um padrão psicoemocional um pouco desequilibrado, enfim, mas sim tratar um ser, como eu acredito, holístico, usando alguma técnica que pudesse, primeiro, abrir a consciência do meu cliente, né? Nas terapias a gente chama de paciente, né? Porque a gente trabalha com um pouco de cura também física. Então, com o meu paciente, assim, para que antes dele vir a ser tratado por mim, ele pudesse começar a se entender melhor. Então, eu achei que o coaching poderia ser a forma de ensinar a pescar e não de dar o peixe. Porque com a terapia eu vou lá, cuido do joelho. Aí falo para o meu paciente, para ele tomar cuidado com certas coisas. Ele não me ouve. Por quê? Porque antes dele ouvir, ele precisa esvaziar conceitos. Ele precisa interpretar quem ele é, para que depois ele esteja aberto a receber o que eu tenho a oferecer. Ok, e quando que você ouviu falar de coaching pela primeira vez? O que levou você, então, a... Olha, exatamente. Eu ouvi falar de coaching pela primeira vez muito recentemente, um pouco antes de eu me inscrever no curso, né, da Abra Coaching, no seu curso. Eu tenho a honra de ser discípula. E, na verdade, como eu trabalhei em empresa, para ser bem honesta, eu tinha ouvido en passant uma coisa muito distante de coaching, só que coaching com algumas pessoas da diretoria da empresa que eu trabalhava, algumas coisas muito aquela coisa de corredor, né? Você ouvir muito en passant, de uma forma muito pouco próxima. Então, assim, não tinha realmente me chamado a atenção, até mesmo porque, eu vou confessar por que o coaching não tinha me chamado a atenção antes, porque como o coaching era vinculado ao mundo corporativo, quando a primeira vez que eu ouvi, aquilo me assustava um pouco, porque eu achava que era mais uma das artimanhas corporativas, e eu ficava assim, não, um dia eu quero me sair dessa, essa não é pra mim, eu não quero saber o que é coaching. Até que depois o coaching veio se apresentando como alternativas completamente diferentes daquele conceito pré-definido, né, do business coaching, do coaching executivo, do coaching específico para liderança, para executivos, para diretorias, para empresas, e passou a ser um coaching humano que eu não conhecia. E como a minha vocação de alma, de pessoa é humana, é o desenvolvimento humano e não o desenvolvimento empresarial e de líderes para empresas, eu quero líderes pessoais, eu quero pessoas que tenham liderança da sua própria vontade. Então, essa é a minha história, é onde toca o meu coração. Então, quando eu descobri que coaching tinha essa vertente, eu fiquei muito interessada. E aí caí de cabeça, como tudo que eu faço. Eu gosto de mergulhar profundamente e adiante. Que legal, então é isso mesmo. E uma vez então você tomou essa decisão, né, de fazer a formação em coaching, fico até feliz de ter sido aqui pela Abra Coaching. E o que me surpreendeu foi que realmente eu costumo orientar os meus alunos logo depois, na primeira semana de aula, independente se você fez 3 horas, 4 horas de aula, 2 dias, um dia, você já começar a colocar aquilo em prática. E colocar aquilo em prática não com cobaias, mas sim com clientes de verdade que você queira já começar um relacionamento de coaching, que você possa cobrar e pagar. E você conseguiu 2 clientes na primeira semana. Isso. Né? E como é que você fez para conseguir esses 2 primeiros clientes de coaching? Na verdade, a minha primeira ação, né, coaching, tinha acabado de começar, tinha tido 1 ou 2 aulas de coaching, ninguém dos meus contatos me conhecia como coaching. Alguns contatos ainda me conheciam como advogada, muitos já me conheciam como terapeuta, mas como coach já era uma terceira novidade. Então eu
eu utilizei um veículo do e-mail, né, que é um veículo bem importante para a gente ter contato com a nossa lista, e nesse e-mail que eu disparei para as pessoas que eu tinha, utilizando até uma base com alguns conceitos interessantes para que você tinha fornecido ideias, né, para que nós alunos, tivéssemos a oportunidade de já ter um parâmetro de como atingir, de como a gente passar a ideia do coaching por interesse de terceiros. Eu usei essa plataforma, esse grupo de ideias, vamos dizer assim, elaborei com as minhas palavras, né, porque eu gosto muito de escrever também, assim, de expressar quem eu sou na minha escrita, e eu utilizei esse e-mail e disparei esse e-mail para ver no que dava. E eu tive realmente um excelente retorno de pessoas interessadas, né, da forma que eu transmiti o que era coaching para elas, e os benefícios que elas poderiam ter a partir da aceitação de terem uma primeira sessão, né, que eu ofereci gratuitamente para que eu desse oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho e até mesmo saberem se é o trabalho que caberia para elas, né, para a solução dos problemas ou melhoria, pelo menos, da situação de vida delas. Então, com base nisso, eu mandei esse e-mail e comecei a ter respostas. Eu comecei a marcar as primeiras consultas, né, os primeiros encontros de coaching, e aí eu consegui daí para frente fixar o meu limite, né, de agenda, porque eu trabalho como terapeuta também, eu tenho outros projetos que estão em andamento, e eu tive que tirar um tempo para atender X pessoas que eu consegui achar que era o número ideal para eu desenvolver o meu coaching, para eu poder ajudar as pessoas e para eu vir a ser conhecida como uma profissional de coaching. E hoje você está com quantos clientes desses? 8. 8? E eles te pagam mensalmente quanto em média? A minha média, assim, tirando um padrão, tá? Fazendo uma conta mediana, tá uma média de R$1.500, tirando uns um pouco mais, um pouco menos. R$1.500 o que? O trabalho completo? O trabalho de 10 sessões, incluindo a primeira que eu ofereci gratuitamente. E eu cheguei num limite quando eu alcancei esse número, que eu vi que se eu continuasse indo por esse caminho, eu ia ter que parar todo o meu resto, eu tive que dar uma freadinha, porque aí eu tenho que saber o que eu encaixo na minha agenda, né? Legal. Essas 8 pessoas aí, por essa média aí de R$1.500, que daria um total, na verdade, aí de 12 mil, né? Não fiz essa conta, mas deve ser por aí. Então, elas tipo escolheram pagar como isso? Que forma de parcela? Olha, eu dei opção porque, assim, apesar de eu ter muita confiança no trabalho do coaching, no seu trabalho, no que você está passando, e também em mim, né, na minha capacidade de poder ajudar. Se eu tivesse alguma dúvida de mim, eu não teria feito a primeira grande mudança, que foi do mundo jurídico para o terapêutico. Então, eu acredito no meu trabalho. Mas como é um trabalho inicial, é a minha primeira leva, minha primeira onda de novos clientes e trabalhando com coaching, eu achei por bem permitir que as pessoas tivessem alguma flexibilidade para pagar esse valor, porque de certa forma eu entendo que elas estão confiando num trabalho inaugural, não menos profissional do que qualquer outro, mas inaugural. Então, por essa credibilidade que eu recebi das pessoas e que eu estou dando o retorno com o trabalho que eu estou realizando com elas, eu ofereci formas de pagamento, né? Então, elas estão me pagando mensalmente. Eu tenho trabalhado uma média de 3 atendimentos mensais com cada um dos meus coaches. E eles dividiram o pacote em mais ou menos 3 vezes. 4 vezes, outro 3, a maioria 3 vezes. Então ou seja, diluir 400 e 500 reais durante o processo cada um deles, inteiro. Uma média o processo. E isso então dá uma receita de aproximadamente R$2.500, R$3.000 reais a mais por mês. E quanto tempo você leva para dar conta de Quanto atender tempo cada atendimento? Eu tenho levado, assim, aí é uma coisa que eu até confesso que eu acho que eu estou indo até demais, mas eu tenho uma característica de entregar mais do que eu ofereço. Porque aí vai um trabalho de coaching, vai um trabalho de ajuda, enfim, vai um processo terapêutico meu. Isso vai muito, tá, gente, da minha Você forma casou de o coaching agir. com a sua própria eu caso terapia? o coaching com algumas terapias, com algumas técnicas. Eu tenho demorado uma média de 1h30. 1h30. Então, ou seja, 2 dias da sua semana você está atendendo seus 8 clientes de coaching. Sim, e durante outros dias eu trabalho no meu consultório, como terapeuta, como futurista, e o tempo livre eu
que ainda existe, gente. O tempo livre eu trabalho em outros projetos que eu estou desenvolvendo e ainda cuido da minha vida pessoal, do meu filho, da minha casa. Ótimo. E somos uma Tem que coisa. dar jeito. Você, antes de você mandar esse e-mail que você falou, você Sim. chegou a fazer aquele exercício do Turbo Ego, que eu chamo? Ah, tem um detalhe. Eu fiquei sabendo desse exercício. Não, eu não fiz. Por quê? Uhum. Porque eu fui, parece que uma das últimas pessoas que teve acesso ao curso, porque, lembra, eu não sabia, eu te recebi depois o seu e-mail de divulgação do curso, fui uma das últimas pessoas e eu não estava ainda na plataforma que você liberou esse Turbo Ego para as pessoas. Eu não cheguei nesse momento. Então eu fiz esse e-mail sem o Turbo Ego. Foi Se você não sabe que é o Turbo Ego... Eu nem sei direito. Eu ouvi falar com as pessoas da nossa comunidade lá do pessoal da Bracoach, mas não fiz o Turbo Só um Ego. minuto. Se você não sabe que está assistindo a gente, que é o exercício Turbo Ego, é uma espécie de um teste que eu peço para as pessoas fazerem para você ver se você tem uma aptidão para coach, né? Então ela nem chegou a fazer isso, a gente vê que ela tem realmente uma aptidão natural pro coach, só que ele, ao mesmo tempo que ele já começa a ver se você tem uma aptidão natural, ele já começa a gerar uma demanda para você antes mesmo de você se inscrever num curso de coaching, né? Então muita gente conseguiu, alguns clientes, baseado nisso, não foi o seu caso. Então, no seu caso, você pegou aquele modelo de e-mail que eu dou para vocês, você adaptou ele para a sua linguagem. Minha linguagem e você dei enviar. E você deu enviar aí para o seu grupo de pessoas conhecidas, umas que ainda, ou seja, pararam no tempo, achavam que você ainda era uma advogada. Sim, foi para uma lista comum. 3 anos. Não foi para uma lista elaborada, segmentada, para um público, já foi assim para as pessoas, botei lá. E aí você teve uma procura de quantas pessoas quando você... que tinham mais ou menos nessa lista aí que você mandou? Quantas pessoas tinham na lista ou quantas que responderam? No total. No primeiro nessa lista total. Essa minha lista era uma lista pessoal, não era uma lista de trabalho. Eu acredito que tinha ali uns 400 contatos. Uns 400 assim. contatos. E tirando gente que quando a gente manda 400 contatos, tem gente que cai na caixa do spam, tem gente que não abre, tem gente que não vê. E disso aí, quantos retornaram para você? 18 pessoas. 18 pessoas. E dessas 18, quantas você conseguiu marcar uma conversa de um para um? Se interessaram? Isso, todas se interessaram. Algumas nós não conseguimos marcar nem a primeira, porque eu já lotei e porque também elas não tinham horário, enfim, coisas que acontecem. Eu consegui fazer umas 10, 12 pessoas a primeira sessão e eu tive dessas pessoas, essas 8 que fecharam, né? Não, engano, eu tive 7 pessoas que fecharam, depois eu tive 2 que fizeram, aí aceitaram pagar, mas chegaram na terceira consulta, me pagaram e falaram, olha, eu não estou com condição de continuar. Elas desistiram, mas não pelo trabalho, porque elas realmente não estavam podendo. E aí voltou para essas 7. E aí depois chegou mais gente que eu nem ofereci gratuitamente. Chegaram assim do nada, porque já me conheciam como terapeuta. Falaram, você está fazendo coaching, como é que é? E eu expliquei um a um, né? Respondendo as pessoas, as suas dúvidas, e elas falaram, eu quero fazer, e já entraram sabendo que iam pagar, eu não tive nem que ter o trabalho de mostrar primeiro a possibilidade de melhoria da vida delas, para depois elas se convencerem. Que legal, que então, pelo que eu tô vendo... Eu já tenho cliente de coaching que não veio do e-mail, que surgiu assim. Então, pelo que eu tô vendo aqui, você chegou já a fechar com 10 pessoas, mas 2 saíram já no começo do processo, não bateu... Uma química legal logo foi depois. Mais a dificuldade química rolou, financeira né? das pessoas, né? Mas ok, que legal. Vocês conseguem ver que é um negócio às vezes bem simples, né? Quando você começa a sua carreira, muitas vezes se você tem uma boa reputação, que deu para ver que é o caso aqui da Cris, ela mandou para uma lista comum, o quê? De Gmail, Hotmail? Sim, minha lista de Gmail. Excel, de Gmail. Um e-mail que, obviamente, que é um e-mail especial, que as pessoas querem, é convidativo para as pessoas quererem conhecer mais o seu trabalho, e você também fez uma sessão baseada no passo a passo da grande jornada que a gente ensina. E se você quer saber mais sobre a grande jornada, como é que ela é, tem também vídeo aí esclarecendo aí sobre a grande jornada. De uma forma que eu fico muito feliz que... O que eu não resisti a fazer isso? Porque eu vejo duas coisas. Tem muita gente... mas muita gente mesmo que é terapeuta,
E eu tenho certeza que pode se aproveitar do coaching para melhorar o seu atendimento terapêutico, e pode para melhorar a sua clínica e até mesmo para melhorar a sua receita financeira, né? Já que o coaching é um pacote bem aceito pelas pessoas. E dois, para mostrar para um monte de coach macaco velho, que já existe às vezes formado aí há 2 meses ou até mesmo 2 anos, que não tem segurança para atender clientes de coaching, mesmo após ter feito não só o curso de coaching, como outros cursos também, né? Que às vezes eles vão casando já o coaching com a programação neurolinguística ou com uma outra terapia, alguma coisa que eles tenham, e mesmo assim são estimulados a querer primeiro trabalhar de graça, a primeiro fazer isso. O que te levou a ter essa coragem, esse impulso, que é aquilo que eu falei aqui, para... Olha, não, eu decidi que eu não vou pegar cobaias para o meu coaching, que eu não, de certa forma, não vou fazer trabalho pro bono, né? E eu vou começar de cara cobrando, mesmo ainda não tendo finalizado a minha formação. É um conjunto de fatos, né? Começar a enumerá-los, não são muitos, mas são fundamentais. Um deles foi a sua pegada. E é verdade, eu não estou falando assim porque eu estou na frente do Bruno, não, gente. Mas assim, talvez se você tivesse sido um treinador coaching que tivesse um perfil, não errado nem certo, tá? Mas um perfil um pouco mais tranquilo, um pouco mais assim, deixa pro próximo dia, uma pessoa que tem a tendência a empurrar um pouquinho, a permitir que cada um siga o seu tempo. Nossa, ia ser muito mais difícil, porque o Bruno, para quem não conhece, é uma pessoa que tem uma energia muito grande, que bate muito com a minha. Não sei se dá para perceber assim, que eu também tenho uma pegada assim. Então eu gosto disso. Então são pessoas que estimulam pessoas. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu acho que também tem um pouco do perfil pessoal de cada um, né? Isso tem muito a ver com o meu trabalho como terapeuta de ajudar pessoas a quebrarem isso, que são as crenças que elas trazem. Crenças de dificuldade de obterem sucesso, crença de que elas não são capazes de desenvolver o melhor, crença que o outro vai achar, porque o outro vai ver, porque o outro vai pensar. Gente, o outro nem conhece você. O máximo que eles podem dizer é assim, não gostei do seu trabalho, mas um não gosta, 10 gostam, então tudo bem, tem trabalho para todo mundo. Entendeu? Por exemplo, você não gosta do verde, mas você gosta do amarelo. Não quer dizer que o verde não seja a cor das matas e o amarelo do sol. Enfim, você tem opções na vida. Que bom que nós temos opções. Então, assim, eu não me frustraria se um ou dois não quisessem o meu tipo de trabalho. Até como terapeuta, tem gente que não acredita nas terapias holísticas e outros que adoram. Então, e eu vou ficar frustrada porque tem uma meia dúzia que não gosta? Tem espaço para todo mundo, cada um que encontre a sua história. E é por isso que eu sou terapeuta, porque eu quero ajudar pessoas a encontrarem suas histórias. E o coaching me dá essa base. Então eu acho que tem a ver a postura do teu treinador, da pessoa que te orienta e que te impulsiona, tem a ver com a sua característica pessoal. E se você não se sente preparado para assumir compromissos, para tocar para frente os seus projetos, eu acho que e você é coaching, eu acho que você precisa fazer coaching. Você precisa achar um coach que tenha uma tendência a trabalhar essas limitações e que possa fazer com que você veja quais são as suas potencialidades, quais são os seus talentos, quais são os seus valores, a vocação da sua alma, o que você realmente... Se você até mesmo é para trabalhar com coaching, que vai que você descobre que você é para ser médico. Quem sabe você não muda? Eu mudei, todo mundo pode mudar. Então eu acho que a pessoa precisa disso. Ela precisa, e se ela não está apta, peça ajuda. Não se esconda nela própria. Entendeu? Não busque a omissão para empurrar a ação. Se você não é capaz, diga, não estou sendo capaz, mas vou me capacitar para. E busque profissionais para te ajudar em qualquer situação. Conversa com seu mentor, com seu treinador e segue em frente. Eu aconselho assim, antes feito do que não feito, né? Uhum. O feito é melhor do que o perfeito. Então, assim, tenta. Você está começando ou você nunca fez. Mostra para as pessoas que você está iniciando, oferece uma forma de você ser remunerado, mas que você mostre que você não está querendo enganar ninguém. Eu acho que a partir do momento que quebra essa coisa do medo de enganar o próximo, você age com flexibilidade e com boa desenvoltura. Então é isso aí, como se fosse
Você está dizendo que muitos coaches podem então estar sentindo como se eles tivessem uma enganação pelo fato de eles não acredito estarem que isso passa pelo mal medo. treinados ou então não estarem bem preparados. Exato, de vão enganar as pessoas, vão queimar o filme próprio, vão ser enrolões no assunto. Eu sei disso porque eu fiz assim, diversas formações em coaching e a maioria delas, na verdade, desestimula isso, né? Fala para você pegar um conjunto primeiro inicial de pessoas, igual você pegou os seus primeiros já cobrando, né? Entre R$1.200 e R$1.800 seus pacotes. O pessoal fala, não, olha só, os seus primeiros você faz de graça para ir atendendo, e eu realmente não incentivo o pessoal a fazer o coaching de forma gratuita, justamente porque às vezes o comprometimento e o resultado do seu cliente é diretamente proporcional ao investimento financeiro que ele está fazendo na melhoria da própria vida, no acreditar que ele, ao desembolsar, ele vai melhorar. Então isso aí eu fiquei muito feliz de ver. Quando você conseguiu esses 2 primeiros clientes na primeira semana, você foi como se fosse aquela primeira pipoca que estourou na sala de aula, e os seus colegas viram que é possível e começaram, semana após semana, conseguir os seus primeiros clientes pagando também. Obviamente você não foi a única das 70 pessoas que tem hoje na turma, né? Foram 80 que começaram, 10 desistiram. 4 conseguiram seus primeiros clientes pagantes logo na primeira semana. E tem mais uma coisa interessante que eu vi aqui sobre a Cris, que eu acredito que eu posso, numa entrevista que às vezes estava planejada para ser menos tempo, mas vamos trabalhar o tempo que for necessário. Você começou quase que imediatamente em paralelo à sua formação em coaching, a pegar o conhecimento para atender pessoas, estudar marketing digital. Sim. E qual é a importância de você estudar marketing e qual foi o reflexo disso no seu consultório? Está sendo. Ou na sua clínica, né? Uma coisa assim, no seu consultório de reiki, de acupuntura e de coaching. Qual foi o impacto? O impacto. Ele está em processo dele. O marketing digital surgiu paralelo ao coaching na minha vida, ou seja, recapitulando 2 meses. E isso é um tempo muito curto. Mas em 2 meses, além de estar atendendo aqui como coaching e como coach e estar desenvolvendo paralelamente um início de trabalho no marketing digital, eu estou estudando esse assunto porque eu tenho certeza absoluta que o marketing digital é a bomba propulsora, é o que faz mover todo um trabalho de boa divulgação. E divulgação não é você mostrar para o outro que você é isso, que você é aquilo, não é exibicionismo. Divulgação é necessário para que o seu trabalho de qualidade alcance o maior número de pessoas. E o marketing digital hoje em dia, dentro do que eu conheço, é o caminho não curto e não fácil, mas o caminho mais certo de você conseguir ter teu nome divulgado, maior número de pessoas te reconhecendo, buscando o seu trabalho, e você podendo passar o que você realmente faz de bom para o próximo, para a ajuda do outro, né? É uma troca, você recebe o cliente, você recebe, é remunerado por isso e você oferece o teu trabalho para um número cada vez maior de pessoas. Então, é o encontro de interesses. Então, você começou a construir lista, né? Sim, comecei a construir lista, comecei a trabalhar melhor o meu relacionamento com as pessoas, estou começando a escrever mais sobre artigos, trabalhos ligados a coaching e a terapia, e já estou até com projetos novos aí, né, Bruno, que a gente vai botar em dia e, enfim, tem muita coisa vindo por aí. Quais são os principais, o seu próximo passo, Cris? Meu próximo passo? Dentro do coaching, dentro do geral? Do seu negócio de ajudar pessoas, como um agente de mudanças. Seja com coaching, se você vou falar grande, eu quero ter um projeto de trabalho com coaching online, tá? Um trabalho onde eu possa desenvolver um curso ou uma didática, uma terapêutica em grupo, onde eu possa oferecer para pessoas, dando suporte para essas pessoas, porque eu não vou entregar um curso e largá-las, mas que eu possa levar não só para 1 a 1 ou para um grupo de 10 ou 12 pessoas, mas que eu possa levar para 100, 200, 300 pessoas e que várias pessoas pelo mundo afora possam se beneficiar com o conhecimento que eu tenho.
não é maior nem menor do que o de ninguém, mas é o que eu tenho e o que eu estou disposta a passar. E o legal é isso, que muitas vezes é o que você está disposto, e o conhecimento às vezes não é maior nem menor do que o de ninguém. Ele só precisa ser um pouco maior do que um monte de gente que tem menos do que você e que pode estar interessado nele. Então, para você trabalhar como coach, inclusive, é um princípio, você não precisa saber absolutamente mais que ninguém de tema nenhum. É claro que a sua autoridade aumenta e fica mais fácil você ser bem sucedido e fazer um marketing inteligente se você também for a diferença que você quer para a vida das pessoas. Se você é uma pessoa que faz acontecer ou está disposta a fazer acontecer. E eu vi que você deu uma dica bem legal, então, já para os coaches, tá? Que estão aí para eles se honrarem, se sentirem, né, aptos a começar. E que dica que você tem para dar para aquele terapeuta que está buscando, de repente, em dúvida se ele quer introduzir o coaching na prática dele ou não? A dica que eu deixo para os terapeutas que estão na dúvida de inserir o coaching... E que tipo de terapeuta que seria mais apto a fazer o coaching? Eu vou explicar exatamente sobre o tipo do terapeuta. Se você é um terapeuta, desculpa a palavra que eu vou colocar, xiita, ou muito radical dentro da sua técnica, e você acha que só ela é capaz de levar o seu paciente, o seu cliente ao alcance de um estado de melhoria pessoal, física, profissional, enfim, não importa, tudo bem, você siga a sua filosofia. Mas se você usa ou várias terapias, porque você já é aberto a várias opções, ou se você entende, por exemplo, que um paciente seu de acupuntura precisa também de um psicólogo e você recomenda um outro terapeuta, se você tem essa visão aberta de que o holístico não é só o esotérico, o holístico é você entregar vários valores para que aquela pessoa receba o máximo possível dentro do que ela veio buscar. Se você tem essa visão de perfil, eu acho perfeitamente plausível e perfeito o encaixe do coaching na sua prática terapêutica. Porque ele vai te dar, como eu falei no início dessa nossa entrevista, né, dessa nossa conversa, o coaching vai dar a abertura para a pessoa entender, se questionar em casa, se perguntar sobre o que ela quer, propósito, motivo, valor, ela vai entender um pouco dela. Então você vai ajudar com que ela vá para casa levando conceitos que você não está fazendo em silêncio só com ela ali. Você não está apenas dando o peixe, você está ensinando ela a pescar fora do teu consultório. E um bom terapeuta, eu entendo que ele não pode prender o cliente, ele tem que dar suporte para que ele siga com os próprios passos a sua própria jornada. Perfeito. Tina, foi um prazer ter você aqui para essa entrevista. E olha só que interessante. Olha, a Cris, você vê que ela é uma pessoa que descobriu o que é coaching há 3, 4 meses atrás. Ela entrou há 2 meses, né, na formação, e é uma formação modular, né, onde a gente tem aí 3 horas de aula por semana, em média, estão aí na 8ª aula. Ela está com a agenda dela cheia de clientes. E o que eu falo assim é que todo mundo tem um coach dentro de si, né? Você já tem uma bagagem inteira para trazer e pessoas que te admiram e que querem o seu suporte. E o coaching, na verdade, ajuda isso, a você organizar de uma forma melhor, muitas vezes, aquilo que você tem, uma metodologia ou técnicas ou outras práticas, e entregar elas numa sequência, né, que vai fazendo a pessoa se transformar em quem ela quer, para ter os resultados, os benefícios, ou até mesmo a cura que ela quer. Eu acredito só que o grande fato de muita gente ficar com essa insegurança sobre atender coach é porque ela foi, na verdade, eu precisei lapidar você muito pouco. Você já veio praticamente como uma coach pronta, né? E você pegou o espírito da coisa, a essência, bem rápido. Todo mundo tem um coach dentro de si. Né? Aí alguns vão, obviamente, demorar mais para se lapidar, outros já têm o negócio mais pronto. Então, é interessante levar isso em consideração. Eu não sei exatamente que tipo de pessoa você é, que tipo de coach você é que está aqui assistindo a gente, mas eu espero que você tenha gostado bastante disso. E, olha, deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Escreve um recado do que você achou dessa entrevista aqui com a Cris, o que você aprendeu de melhor, porque quando a gente escreve, a gente fixa.
Então, você escrevendo aqui embaixo o que você aprendeu de melhor, que dica que você pegou, vai ajudar bastante você e outras pessoas que venham depois que podem ter perdido essa parte da entrevista, ok? Você, tendo gostado também, você procura aqui, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, porque tem mais entrevistas como essa, tem mais aulas. E eu realmente quero que você faça acontecer e que você seja a diferença que você quer para os outros, tá bom? Recado final aqui, Cris? Para os coaches. Tanto faz. Vou dar um recado para os meus colegas. Se vocês um dia optaram por ser coaching, é porque dentro de vocês, como o Bruno falou, já existe um coaching. E o coaching é aquela pessoa que, antes de tudo, deseja encaminhar vidas, sejam para o mundo corporativo, pessoal, enfim, se você tem isso dentro de si, não deixe isso morrer dentro de você, não tenham medo, sigam adiante, porque qualquer palavra de conforto, qualquer forma de auxílio, qualquer forma de levar a pessoa do 0 ao 1, não precisa ser o 10, você já vai estar contribuindo para a humanidade, para o bem-estar das pessoas, e você já vai estar entregando muita coisa, muito conteúdo nisso. E se você dá um passo, faz a pessoa dar um passo à frente, é muito melhor do que onde ela está. Então, assim, tenho a certeza que isso vale a pena. Não tenham medo de serem felizes e de fazerem os outros felizes. Obrigado, Cris. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima.